poucas marcas simbolizam tanto luxo, engenharia e status quanto a Mercedes-Benz. Com uma avaliação de mercado próxima dos 80 bilhões de dólares, seus carros são considerados alguns dos mais desejados do planeta. Mas o que pouca gente imagina é que tudo começou com um jovem engenheiro pobre, desacreditado por quase todos ao seu redor. Um homem que sonhava em construir algo que na época parecia completamente absurdo. Um veículo que se movesse sem cavalos. É isso mesmo, na época a ideia parecia ridícula, mas décadas depois sua invenção daria origem à indústria automotiva moderna. Mas essa história não é apenas sobre sucesso, porque o mesmo império que ajudou a revolucionar o transporte mundial também acabaria envolvendo em um dos capítulos mais controversos da história do século XX. Uma trajetória que mistura genialidade, ambição, rivalidade industrial em um passo extremamente sombrio. Essa é a história da Mercedes-Benz e do homem que trouxe o automóvel à vida. Eu falo de Carl Benz. Fala, turma do Nexo de Ouro! Hoje eu vou contar a história do império de 80 bilhões de dólares. Capítulo 1 – Origens humildes. Carl Benz nasceu em novembro de 1849, na pequena cidade alemã de Karlsruhe. A sua família estava longe de ser rica. Seu pai trabalhava como maquinista de locomotivas, um emprego difícil e bem mal remunerado. Mas quando Carl tinha apenas 2 anos de idade, seu pai morreu repentinamente. A partir daquele momento, a família mergulhou em uma situação financeiramente terrível e extremamente delicada. Apesar da pobreza, sua mãe tinha uma convicção absoluta: o filho teria educação. Mesmo passando por dificuldades e muitas vezes indo dormir com fome, ela fez o possível para garantir que Carl frequentasse boas escolas, e o esforço valeu a pena. Desde muito jovem, ele demonstrava um talento incomum para química, mecânica e, claro, engenharia. Aos 15 anos, ele já havia passado no exame de admissão para engenharia mecânica na universidade, e foi lá que conheceu o professor que mudaria completamente sua visão sobre o futuro da tecnologia. Capítulo 2 – Uma ideia que parecia loucura. O professor se chamava Ferdinand Rederbacher. Ele acreditava que a tecnologia dominante da época, os motores a vapor, estavam com os dias contados. Naquele período, praticamente todos os veículos experimentais usavam vapor, mas o professor acreditava que um novo tipo de motor seria necessário. Inspirado por essa ideia, Carl começou a imaginar algo radical: um veículo motorizado pequeno, leve e movido a combustível líquido. Na prática, ele queria construir o primeiro carro da história, mas o problema? Muitos inventores já haviam tentado algo parecido e já tinha falhado. Alguns até construíram veículos autopropulsados, mas eram pesados, lentos, perigosos e pouco práticos. Mas mesmo assim, Carl estava convencido de que era possível. Ele só precisava de tempo e dinheiro. Capítulo 3 – O primeiro negócio e o primeiro fracasso. Após se formar aos 19 anos, ainda muito novo, Carl passou vários anos trabalhando em diferentes empregos da engenharia. Nenhum deles durou muito, mas em 1871, aos 27 anos, ele decidiu abrir sua própria empresa. Ele se associou a um mecânico chamado August Ritter e abriu uma pequena oficina em Mannheim. A ideia era fabricar máquinas industriais, enquanto Carl trabalhava secretamente em seu verdadeiro objetivo: construir um carro sem cavalos. Mas o negócio começou muito mal. Ritter se mostrou um parceiro completamente incompetente e irresponsável. As finanças da empresa entraram rapidamente em colapso, e a situação chegou a um ponto crítico quando as ferramentas da oficina foram confiscadas por credores. A empresa estava prestes a falir. Foi então que alguém inesperado salvou tudo. Capítulo 4 – A mulher que salvou o negócio.
Essa pessoa foi Berta Benz. Nascida em uma família rica, Berta acreditava profundamente no talento de Carl. Ao perceber que o parceiro estava arruinando a empresa, ele tomou uma decisão radical. Usou o próprio dote de casamento para comprar toda a participação de Ritter. Na prática, Berta salvou a empresa. Mais do que isso, ela se tornaria uma das figuras mais importantes da história da indústria automotiva. Eu já volto pro vídeo, para essa história da Mercedes-Benz. Mas daqui a alguns dias eu vou lançar lá no meu LinkedIn a nossa mentoria sobre escala comercial B2B. Se você tem uma empresa que fatura de 5 a 15 milhões de reais, essa mentoria pode ser para você. Você vai ter um acompanhamento comigo durante 2 meses e uma reunião por semana para entender todo o seu time comercial, entender a sua estrutura de vendas e tenha certeza que no final dessa mentoria você vai ter uma área comercial escalável, previsível e que vai te trazer um pipeline e, claro, previsibilidade que tanto você espera. Então agora voltamos para a história da Mercedes-Benz. Capítulo 5. O primeiro carro da história. Em 1885, Carl finalmente construiu sua invenção mais importante, o Benz Patent Motorwagen, considerado por muitos historiadores como o primeiro automóvel real do mundo. O veículo tinha 3 rodas, motor a gasolina, 0,75 cavalos de potência e velocidade máxima de cerca de 11 km por hora. Hoje parece pouco, mas na época aquilo era absolutamente revolucionário. Mesmo assim, a reação do público foi estranha. Algumas pessoas ficaram fascinadas, outras ficaram apavoradas. Havia quem acreditasse que o veículo poderia explodir. Alguns até diziam que ele estava dirigindo uma máquina do diabo. E para piorar, seus próprios parceiros de negócio não acreditavam no projeto. Capítulo 6. A viagem que mudou a história. Foi então que Berta decidiu provar ao mundo que o carro funcionava. Sem avisar o marido, sem autorização da polícia e sem qualquer apoio oficial, ela pegou o carro e saiu dirigindo. Seu destino? Visitar a mãe. A distância? 106 quilômetros. Seria a primeira viagem de longa distância da história em um automóvel. A jornada durou mais de 12 horas. No caminho, Berta enfrentou vários problemas. Estradas feitas apenas para cavalos, falta de combustível, falhas mecânicas. Em um momento, ela precisou parar em uma farmácia para comprar um solvente usado como combustível. Na prática, aquela farmácia se tornaria o primeiro posto de gasolina do mundo. Quando finalmente chegaram ao destino, a notícia se espalhou rapidamente. O automóvel deixou de parecer uma curiosidade e passou a ser visto como o futuro do transporte. Capítulo 7. O nascimento da indústria automotiva. Com a publicidade gerada pela viagem de Berta, a empresa Benz e Sie começou a crescer rapidamente. Nos anos seguintes, Carl lançou vários modelos. O mais importante dele foi o Benz Velo. Ele se tornaria o primeiro carro produzido em larga escala da história, com mais de 1.200 unidades fabricadas. Na década de 1890, a Benz e Sie já era a maior fabricante de automóveis do mundo. Mas uma nova ameaça estava surgindo, uma empresa rival chamada Daimler. Capítulo 8. A Guerra dos Automóveis. A rival era liderada por 2 engenheiros brilhantes. Eles começaram a desenvolver carros mais rápidos e modernos. Em 1901, lançaram um modelo revolucionário, o Mercedes 35 HP. Esse carro tinha características muito mais próximas dos automóveis modernos. Ele venceu várias corridas e se tornou um enorme sucesso. A marca Mercedes rapidamente ganhou fama mundial. A competição entre as duas ficou cada vez mais intensa. Capítulo 9. A fusão histórica.
Após a Primeira Guerra Mundial, a economia alemã entrou em colapso. As duas empresas estavam sob enorme pressão financeira. Então, em 1926, tomaram uma decisão histórica. Se fundiram. Nascia assim a Daimler-Benz e seus carros passaram a usar o nome que conhecemos até hoje, Mercedes-Benz. Capítulo 10. O capítulo mais sombrio. Nos anos de 1930, a empresa continuou crescendo, mas então algo mudaria drasticamente seu destino. Em 1933, Adolf Hitler chegou ao poder na Alemanha. O regime nazista queria demonstrar a superioridade tecnológica do país, e a Mercedes-Benz se tornou uma das vitrines dessa propaganda. Durante a Segunda Guerra Mundial, a empresa passou a fabricar caminhões militares, motores de avião e veículos militares. Mas o aspecto mais controverso viria depois. Para manter a produção, a empresa passou a usar trabalho forçado. Em 1944, quase metade da força de trabalho da empresa era composta por estes trabalhadores. Foi um dos capítulos mais sombrios da história da companhia. Capítulo final: queda e renascimento. Após o fim da guerra, a empresa sofreu enormes perdas, fábricas destruídas, mercados perdidos, reputação já comprometida, mas lentamente a Mercedes-Benz começou a se reconstruir e na década de 1950 voltou a competir no automobilismo e retornou o seu crescimento global. Décadas depois, se tornaria novamente um símbolo de engenharia e de luxo. Hoje, a Mercedes-Benz é uma das marcas automotivas mais valiosas do planeta. Tudo graças à visão de um engenheiro que no século XIX teve coragem de acreditar em algo que parecia impossível. Então é isso, turma. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve no canal, dá aquela moral pra gente. Já sabe, se mais um assistiu, eu já tô feliz. Eu te vejo no próximo vídeo. Fui!